Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E bom rapaziada, vou estar trazendo para vocês aí, né, notícias e informações do Palmeiras atualizado aí, né, com o canal da Gazeta Esportiva aí, né, trazendo notícias aí sobre o Giai, que foi convocado para a seleção argentina. É isso mesmo, rapaziada. Quero pedir sua opinião, o que você acha do Giai na seleção argentina. E também quero deixar para vocês aí, né, o Faça Encane aí, trazendo grandes notícias aí sobre Marcos Leonardo no Palmeiras e Danilo também. Palmeiras mostrando interesse e vai firme na contratação do Danilo. Quero pedir sua opinião, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tem mais Palmeiras? É claro que tem. Silvestre, a academia de futebol está esvaziada essa semana? Tá esvaziada porque os jogadores estão de folga, além do que 8, eram 7, agora são 8 jogadores convocados para a data FIFA, demonstrando a força do elenco palmeirense. Nenhum na seleção brasileira, mas atletas importantes representando seleções de peso e tradicionais do continente sul-americano, como seleções da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e também da Colômbia. O Giai entrou na lista, Giai, lateral direito, primeira vez dele na seleção principal da Argentina, porque o Montiel, um dos laterais direitos do Scaloni, se machucou e foi cortado. O Giai já havia tapado um buraco num treino da seleção argentina, treino da seleção principal, jogou até com o Messi, mas foi para tapar buraco. Agora ele foi convocado para valer na vaga do Montiel, ele que já foi diversas vezes para a seleção de base da Argentina, inclusive atuando como capitão. Eu vou relembrar para vocês aqui os 8 jogadores do Palmeiras na última data FIFA antes da Copa do Mundo. O Flaco Lopes em grande fase na seleção da Argentina, John Arias, seleção da Colômbia, na Paraguaia, Gustavo Gomes, El Xerifão, o Ramon Sosa e o Maurício, que tem agora a dupla cidadania, brasileiro / paraguaio, Emiliano Martínez na do Uruguai junto com o Piquerez e, por fim, o Agustin Giai. Será que ele aproveita essa conspiração cósmica para subir o potencial dele? Jogador que entrega muita raça, mas que ainda está devendo no Palmeiras nenhuma assistência, nenhum gol, mas para muitos críticos jogou bem contra o São Paulo no último sábado. Jogou bem, Miller? Jogou bem, Garrafa? O Giai? Então, o Giai, né, para alegria do Alex Miller, ele vem fazendo bons jogos, está se recuperando, buscando o seu espaço dentro do Palmeiras. E essa convocação, Miller, pode dar uma moral mais para o jogador, claro. para que ele fique à disposição do Abel e volte numa condição ainda melhor. Então, torço para ele, é um jogador novo, é um jogador jovem, que estava devendo, é bem verdade, aí as críticas do Alex fazem sentido, mas nos últimos jogos foi bem, agora veio uma convocação da Argentina, quem sabe pode desencantar a criança, Miller. 8 jogadores convocados. Exatamente, é novo, né? Um jogador novo. Eu gosto do Giai. Ele tem feito boas partidas no passado, no Paulistão também. Então, quando o Abel precisa... E outra, Michele, ele é um jogador que não tem medo de arriscar. Não tem medo de dar um passe, dar um drible. É um jogador que tem confiança no seu futebol. Isso é legal. Por isso que ele fez uma grande partida no Clássico. Porque ele tem confiança no que ele vai fazer. Ele não tem medo de arriscar. Ele não só fica tocando bola para trás. Você pode ver que no Clássico ele fez várias jogadas ali no lado direito da sua posição. Então, por isso, não só por isso, né? Porque o Scaloni também já conhecia ele desde as categorias de base da Argentina, por isso que o convocou. Nossa, quantos tem na seleção da Argentina, do Palmeiras? Um monte, né? Flaco, o Messi também vai jogar com o Flaco? Flaco e Giai. Aí o Gomes é do Paraguai? Paraguai. Gomes, Arias, Sosa Colômbia. e Maurício, Arias, Paraguai. Colômbia. Aí o outro tá na Colômbia. Piquerez, Uruguai. Uruguai, que Palmeiras internacional, né? O Palmeiras e Flamengo, a maioria dos estrangeiros, eles pertencem à seleção do seu país. Impressionante. Não é isso, Vic? Savério com a gente, já deu as primeiras palavras alviverdes aqui conosco, então vamos seguir que essa live tem muita coisa pra gente contar por aqui. Muito boa noite, Savério, oficialmente, então, né, bem-vindo mais uma vez. Bom, estamos vivendo um bom momento, é muito legal quando o Savério veio, porque cada hora é um momento específico de assunto bombando, né? E nesse momento, como está tudo tranquilo e calmo, e veio uma data FIFA num momento bem oportuno, que está tudo em paz, eu queria saber para você que está mais envolvido, você acredita que há alguma possibilidade de fato de Danilo? Porque bombou muito a possível contratação do Fabinho, né? Fazendo uma metáfora da brincadeira da batata quente, o que estava mais quente era o Fabinho. Mas parece que reverteu a situação mais específica. Pela declaração do Borinha aqui conosco, né? Exatamente. Que tá mais do lado da Leila, você sabe como é que funciona. Então,
Pegamos a palavra de alguém que tá ali nas conversas e a gente sabe que no futebol e principalmente no Palmeiras hoje, né, Savério, tá tudo muito fechado, muito difícil, mas o cara veio aqui e soltou o nome, né, Vitor? Exato. E aí eu queria saber se tem essa possibilidade, se a gente sabe a situação financeira do Botafogo, que não é das melhores, muito longe disso. Inclusive, a última notícia, a SAF do Botafogo quer expulsar o Textor da liderança da SAF para já trazer um novo investidor. Corre risco de outro transfer ban, Sim, né? Corre um corre. risco. Então, por favor, disserte um pouco pra gente sobre. Então, pois é, talvez o Borim tenha mais propriedade pela proximidade que ele tem com a Leila do que eu. Eu não sei exatamente a quantas andam, né? O que eu tenho ouvido no clube, de fato, a Vicky falou um negócio legal, né? Da batata quente, né? Da história. Tá quente, tá frio, né? Porque se você voltar aí umas 2 semanas, de fato o Fabinho era uma pedra cantada. Tava parece que era uma negociação que estava para acontecer. Lá dentro. Lá dentro. De novo, nos meios ali. No chamado submundo, né? No submundo, nas alamedas. As pessoas. Tem pessoas que têm mais proximidade com ela e que a gente conversa, né? Esse era o cenário. Porque, inclusive, o Palmeiras havia recebido uma notificação por parte do Botafogo para que se abstivesse de insistir em assediar, essas coisas que são meio, né? Que às vezes a gente tem que dar um passo atrás. Mas claro que na prática você está conversando com o empresário, tá? É só se você não deve expor e trazer isso ao público. Nesse final de semana, o papo no clube realmente era que o Danilo tinha voltado o nome dele com força. As circunstâncias, né, indicam isso também, porque o Botafogo não passa num momento bom, saiu na pré-Libertadores, enfim, Exato. não vai ter essa competição. Há necessidade de se dimensionar ali internamente. O problema deles é verdade, mas assim, os caras têm que ver como vai ser, vai ter uma receita menor, enfim. Então, parece que o nome dele voltou. Não sei te dizer o quão perto está, né? Seria excelente. Eu acho que seria excelente, né? Desses nomes do Fabinho, do Wendel, que foi circulado também, numa possibilidade de chegar o Nino, ele vem num pacote e tudo mais, até uma informação do Nicola aqui do R7 e do próprio Danilo. Eu acho que ele é uma unanimidade, praticamente, né, Savério? Ou Eu não? acho que sim. Mas também o nome do Fabinho vinha muito bem Eu ali. gosto Eu também, gosto também. Acho que eu acho que ele poderia ser um jogador interessante para o Palmeiras, né? Claro que aí um exclui o outro, né? Obviamente. Os dois ao mesmo tempo, impossível. Eu acho que Posição, função se casam. mas aí eu acho que a gente precisa, sei lá, aí tá falando o ex-diretor de Sim. futebol, tá? Claro. Eu acho que a gente tem que olhar sempre para o nosso elenco, identificar as necessidades e, a partir daí, definir prioridades. Aham. Eu traria um dos dois. Sim. Ia correr atrás de outras prioridades, que eu vi. Você falou do Nino. Sim. Acho importantíssimo a gente ter um outro zagueiro pronto para jogar e para uma temporada, para o que a temporada sugere que nós vamos enfrentar, né? O Gustavo está muito bem, o Murilo voltou, né? O Murilo voltou a uma fase boa, está atuando bem. Mas na minha visão, ter um cara pronto ali também é fundamental. Mais um. O Bruno é um híbrido, né? O Bruno é um excelente jogador, tá aí conosco, mas eu traria mais um. Claro, lógico. Que seria talvez a primeira opção, a opção direta, né? Sim. E vejo ainda, de novo, a gente já falou disso da lateral direita, né? Eu acho que é uma prioridade. O Jai fez um bom jogo. Então, lembrando, Savério, você sente querer cortar. Você toca num ponto importante, porque hoje o Giai foi convocado para a seleção da Argentina. Uhum. Ele pode bater numa Copa do Mundo. Se ele foi convocado agora, ele pode. A chance está aberta, né? Volta a abrir uma janela. E a gente sabe que Copa do Mundo ela é uma vitrine para vendas. Uhum. Então, numa dessas, essa lateral direita pode se tornar ainda mais carente numa hipotética proposta pelo Giai, que eu não sei se o Palmeiras seguraria, Savério. Eu acho que não. Eu vi a convocação dele hoje, né? Não vi em detalhes, mas tive notícia. Assim, justiça seja feita, fez um bom jogo no sábado, né? Sobretudo o primeiro tempo dele, jogou bem. Mas é difícil, não é? Veja, o futebol é muito opinativo, né? Cada um tem. Eu acho que é uma prioridade do Palmeiras definir melhor essa posição hoje, né?
Eu não sei, eu ainda não tenho uma tranquilidade 100% com ambos, né? Com ele e com o Kelvin. Não dá para falar nem quem é o reserva, quem é o titular, Claro, porque eles têm alternado, né? Nenhum conseguiu se arvorar Exato. a titularidade, então eles vão se revezando, né? Então eu acho que essas posições. Até ontem eu ouvi falar também pro ataque, né? Aí voltou o assunto do Marcos Leonardo. Sim. Excelente jogador. Mas talvez ali, né? De novo. Essa é o uma operador- novidade, essa eu não sabia do Marcos eu Leonardo. ouvi novamente. Talvez ali, nesse momento, nós estejamos bem, né? Dê para ir na temporada com o que tem, né? Eu acho que a gente tem que focar O que onde. você chegou a ouvir do Marcos Leonardo? Essa é uma boa, porque essa informação a gente não tinha. Então é bom até para você trazer, se tiver algum detalhe bacana a mais. Eu já tinha ouvido falar dele há um ano e meio, logo quando teve aquele imbróglio com o Al Hilal, mas antes da chegada do Vitor Roque. E aí o Palmeiras fecha com o Vitor. Então inviabilizou. Ou seja, talvez uma chegada do Marcos seria para uma possibilidade de um Flaco Lopes ir embora, ou você entende que poderia chegar o Marcos Leonardo e tentar segurar o Flaco Lopes, ou segurando o Flaco Lopes para ter a opção do Vitor? Não, eu acho que independe, tá? Eu acho que independe. Entendi. Mas eu acho que talvez o Palmeiras possa ser assediado com relação ao Flaco. É muito provável que isso Claro. aconteça no meio do ano. Então já começa a ver. Eu ouvi isso na semana passada, quando nós tivemos uma assembleia lá do conselho. Eu ouvi de um conselheiro, né? Também não. Veja, a gente. Claro. Né, vamos dividir por 10, né? Que nem falam. Mas disse que continua, que existe um interesse e que vai buscar conversar novamente. Lembrando né? que ele quase bateu no São Paulo do Navic no ano passado para jogar Foi. Libertadores. E por Logo detalhes, pós-mundial ainda. fechou a janela, o São Paulo não conseguiu contratar. E o Marcos Leonardo é um ponto que eu acho que se esse burburinho, talvez a justificativa é a ciência do Palmeiras quanto à dificuldade de segurar Flaco Lopes e Alan no meio do ano, então vai ter uma defasagem considerável do setor ofensivo, só que eu acho que se isso ocorrer também, o Palmeiras tem que pensar em um plano de ação forte, porque tem um time lá no Rio de Janeiro que está há muito tempo querendo um 9, que é o Flamengo, que hoje só conta com o Pedro. E né? que é o Marcos, né? E que é o Marcos Leonardo, exatamente. E aí o que eu fico pensando também é se a saída do Flaco Lopes, né, a possível saída por uma boa multa rescisória, se ainda há a possibilidade ou é um sonho distante de Gabriel Jesus, porque se surge um nome de Marcos Leonardo, a gente fica pensando ainda até que ponto o Palmeiras estaria interessado ou focado em uma possibilidade de repatriar A própria o ídolo. Leila, Vicky, já admitiu publicamente que ela tem um carinho enorme pelo menino, adora o Gabriel, que numa possibilidade que der, e a informação que eu tenho é que o Palmeiras só avançaria em repatriar o Gabriel caso tivesse uma sinalização do lado do Gabriel. O Palmeiras não ia queimar cartucho, porque sabe que ele é um cara ainda valorizado na Europa, tem uma idade para continuar por lá, os valores no Arsenal são altíssimos, ele tem mais um ano de contrato até 2027, então não é você fazer uma proposta tendo essa dificuldade, esse empecilho do Arsenal, que não é um clube que vai emprestar. Você sabe como é que funciona. Clubes grandes europeus não emprestam, eles vendem, né? É muito difícil que vai fazer um negócio desse. Rapaziada, como vocês podem ter visto aí, né? O Giai foi convocado para a seleção argentina, é isso mesmo, rapaziada. Um jogador que não vinha tendo sequência no Palmeiras, começou a ter agora, né? Nos últimos 3 jogos aí, a sequência aí de titular com o Palmeiras, já foi convocado para a seleção argentina. E também no vídeo aí, né, falaram sobre o Marcos Leonardo, né? Possivelmente tendo interesse do Palmeiras no Marcos Leonardo, mas eu creio que sim, na minha opinião, só veria o Marcos Leonardo e o Palmeiras avançaria tentando essa contratação se o Flaco Lopes fosse vendido, né? Quero pedir sua opinião, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder